Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila. Hoje finalmente chegou o dia de eu fazer o meu review da novel de The Untamed. Bom, eu tenho muitas coisas pra contar sobre essa novel. Na verdade, eu cheguei até a começar a fazer um planejamento das coisas que eu ia falar aqui. Só que eu acho que, não sei, acho que eu vou fazer igual eu fiz no drama, quando eu reagi ao drama. E eu vou falar de coração, assim, as coisas que eu pensei, porque por mais que eu escreva, eu acho que eu tenho tanta coisa pra falar que eu ia ficar morrendo de escrever, então eu vou só falar sobre como eu me senti, né? Sobre o que eu achei no geral de toda essa história. Finalmente eu cheguei ao final. Levei quase um mês pra ler a novel. Na verdade, porque eu fiquei enrolando bastante, porque eu não queria acabar. E, bom, finalmente tô aqui então pra contar pra vocês o que eu achei. Pera, antes fiquem com meus surtos lendo a novela. Antes de mais nada, eu fiz um review do drama, vocês assistiram. Saibam que a pessoa que fez aquele review, ela tá morta, ela morreu, ela não existe mais. Eu sou uma outra pessoa hoje aqui, eu sou uma pessoa completamente diferente, completamente entendida do que eu tô falando. Naquela vez eu fiquei toda perdida, não sabia nada, não sabia nem direito o nome dos personagens, né? Quando você assiste o drama, às vezes fica muito difícil de você pegar o nome de todo mundo. Daí agora, lendo a novel, eu já tô super inteirada, já sei o nome das pessoas, já sei de quem eu tô falando, sei falar com propriedade sobre os personagens. Então, hoje estou aqui, uma nova pessoa, uma pessoa completamente engatilhada, jogada dentro de um poço para falar para vocês qual foi a minha experiência lendo. E confesso que antes de começar toda essa saga, né, eu fiquei muitos meses enrolando para ver esse drama. Acho que era meu anjo da guarda me falando que eu ia sofrer muito se eu caísse de cabeça nessa história, então eu fui poupada por vários meses, mas aqui estou eu. E eu lembro que muitos de vocês falavam que vocês estavam viciados e tal, e realmente agora eu entendo como é que é. E também já fiz algumas pessoas viciarem depois de mim, agora eu estou criando mais gente pra sofrer junto comigo, porque obviamente isso é uma coisa que a gente não pode passar sozinho nessa vida, não é? Bom, então vamos lá. Gente, se tiver zoado meu cabelo, olha só. Acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? Mas agora eu tô olhando aqui. Sim, eu perdi meu cabelo ano passado, quando eu descolori. Pra quem tá no canal aqui desde antes, sabe que eu tinha cabelo loiro, depois eu tinha cabelo rosa, depois, sei lá. E aí, há um ano atrás, eu perdi toda a parte de cima do meu cabelo. Por isso que geralmente ele parece estranho, assim. Não é que eu tenho um cabelo esquisito, não, gente, aqui. Eu perdi toda a parte de cima do meu cabelo. Eu não sei nem por onde que eu começo. Bom, antes de mais nada, eu queria falar que tem spoiler nesse vídeo, né? Obviamente, se você não leu a novel e você tá aqui, meu filho, você vai levar spoiler, tá? Porque, enfim, uma coisa que eu achei muito interessante foi que, sim, a história no drama e na novel, ela é diferente de formas que eu não esperava, porque eu esperava que o que fosse ser diferente ia ser só a partir da censura do Boys Love. E na verdade não, eles fizeram uma história toda elaborada diferente pro drama. Então foi bem chocante, assim, foi algumas coisas que ficou muito confuso de entender. Inclusive eu tava conversando com uns amigos meus e eu percebi que teve coisas que até agora eu ainda não entendi. Interessante, sim. Tem algumas coisas nessa história que até agora ainda estão confusas pra mim, que especialmente com a parte da Colina Sepultura e de como ele cria o amuleto do tigre listígio lá. E que isso é muito diferente no drama, né? E aí eu tava com uma coisa na cabeça, daí eu comecei a ler a novel. E até agora tem coisas que eu ainda não entendo, ó. Então eu acho que eu tenho que ler de novo. E eu tenho que assistir o drama de novo. Bom, mas falando sobre... Vamos começar diferente dessa vez. Da outra vez eu deixei o Anxian pro final, mas hoje eu vou falar deles no começo. Eu fiz as anotações aqui, né, sobre eles. E eu queria falar sobre o desenvolvimento deles como personagens, né? Que do relacionamento deles, eu acho que é o ponto mais importante dessa história, né? Embora a história toda em si seja incrível, né? A autora tá de parabéns. Ela conseguiu criar um universo muito, muito incrível. E... enfim, eu fico até sem palavras pra... eu sou péssima, né? Enfim, se eu estivesse escrevendo, se fosse um review em blog, essas coisas, eu acho que eu consegui fazer melhor.
eu sou falando péssima, né? Mas enfim, eu vou tentar falar pra vocês aqui algumas coisas que eu achei. Eu acho que o que mais prende as pessoas sobre o Xian e o Won Ji é o fato de que eles têm um relacionamento que não é exatamente uma coisa comum que a gente costuma ler por aí, pelo menos na minha vivência, né? Porque a gente é meio que acostumado. Oi, minha voz já começou a falhar, eu nem comecei o vídeo, faz tipo 5 minutos aqui e eu já tô com a voz falhando, até no final eu tô rouca. Eles têm esse tipo de relacionamento no qual um torna o outro mais forte e não o contrário. Até uma coisa que tem, assim, eu ia falar que essa história é completamente diferente, porque não tem ciúme, não tem inveja, não tem traição. Tipo, a gente vê que tem a parte do ciúme, que o Won Ji sente ciúme, né? Mas é um ciúme completamente diferente, assim, tipo, ele não é o tipo de pessoa, obviamente, ele quase não fala, né? Mas ele não é o tipo de pessoa que fica culpando o outro pelo ciúme dele. Tipo, ele nunca briga com o Xian porque ele tem ciúme de algumas coisas muito aleatórias, que inclusive ele tem ciúmes da Mian Mian, é tipo assim, meu filho, oi? Mas dá pra entender, eu consigo entender. Tipo, agora, depois que eu terminei de ler, eu passei muita raiva lendo essa novela, porque eu tinha raiva da burrice do Xian, eu ficava, pelo amor de Jesus Cristo! Como é que você não tá notando? Mas aí depois eu entendi, depois que eu terminei de ler, eu entendi completamente. E hoje em dia eu entendo porque ambos os lados agiam da forma como agiam. Eu entendo que o Xian jamais na vida dele imaginou que o Won Ji tivesse sentimentos por ele, porque ele foi, desde o primeiro momento que eles se conheceram, por muito, muito tempo, o Won Ji sempre ouviu as outras pessoas falarem sobre como Mentira, o Xian sempre ouviu as outras pessoas falarem como o Won Ji odiava ele. O próprio Cheng, né, o Jiang Cheng, que é pronúncia aqui, enfim, ele sempre falava, ele te odeia, ele não te suporta, e sempre jogava aquilo na cara dele. Quando você fica muito tempo ouvindo as outras pessoas falarem esse tipo de coisa, meio óbvio que você cresça com isso na cabeça, de que a pessoa não gosta de você, mesmo que tudo aquilo tenha acontecido, né, todo o desenvolvimento da história. Todas as vezes que o Won Ji deixou bem na cara, né, que ele tava interessado. Eu consigo entender o lado do Xian de não fazer a menor ideia, de ficar, tipo, muito chocado quando ele descobre. Ao mesmo tempo, eu consigo entender o lado do Won Ji de nunca ter se confessado, ou nunca ter falado nada, porque o Xian sempre ficou fingindo que era o maior playboy, que era o maior pegador e tal. Então eu consigo entender de onde vem esse ciúme dele também, né? De achar que o Xian só gosta de mulher, porque ele tava sempre falando de mulher, né? Ele nunca falava de homem. Então, assim, eu consigo entender os dois lados. Depois que eu terminei, eu consegui entender plenamente. Acho que teve uma coisa só nessa novela inteira que me deixou meio, assim, que foi quando tá naquela parte lá no final que eles estão no templo e o Xian descobre tudo. Que o Shi-Chen joga toda a verdade na cara dele daquele jeito. Inclusive, eu fiquei chateadíssima naquele capítulo. Eu fiquei com vontade de socar o Shi-Chen pela primeira e única vez na minha vida, que ele homem é um santo, é um deus. Mas eu fiquei com vontade de socar a cara dele, porque ele ficou jogando as coisas na cara do Xian como se o Xian soubesse de tudo, como se ele tivesse que saber. Como se ele tivesse que lembrar, né, de tudo aquilo que o Won Ji fez na caverna, né? Na colina. Na colina Sepultura lá, depois de toda a treta, quando ele decidiu ficar do lado do Xian antes dele morrer, né? E aí ele ficou lá não sei quantos dias, passando energia vital lá, sei lá, pra ele. E daí todo mundo achou que era meio óbvio que ele tava apaixonado e que o Xian devia saber disso. Mas ninguém nunca se fragou, tipo, ninguém nunca se ligou no fato de que o cara ficou morto 13 anos e podia muito bem ser que ele não se lembrasse do que aconteceu. E ninguém, por nenhum segundo sequer, cogitou o fato de ele não lembrar. E aí nessa parte eu achei meio... porque assim, o Won Ji achava que o Xian sabia que ele gostava dele desde que ele reencarnou. E que ele tava fazendo por gosto, e que tava provocando ele por gosto, e que, na verdade, ele não gostava dele, ele só tava provocando ele. Eu achei isso meio... tipo assim, meu filho, eu acho que você devia se amar mais, porque se isso fosse verdade, o Xian seria um baita de um filho né? E assim, não ia te merecer, meu filho, porque você tem que se valorizar mais, você vai ficar correndo atrás de um cara que sabe que você gosta dele e fica brincando com a sua cara, te provocando, mas na verdade ele não quer ficar com você. Esse é o pior tipo de pessoa.
E mesmo assim o Won-ji ficava atrás dele, sabe? Menino apaixonado. Essa foi a única parte que eu fiquei tipo... Nossa, meu filho, vocês dois, assim, é sério que vocês vão ficar junto com essa pessoa que tá fazendo esse tipo de coisa? E aí depois a gente descobre, claro, a gente sabe que o Xiang não fazia a menor ideia, né? Ele tava provocando por outros motivos, porque ele é um besta, né? E ele queria escapar e queria, enfim, fazer várias coisas. Mas ele não sabia que ele não fazia ideia dos sentimentos do Wendy, né? Por isso que a gente ama tanto ele, meu bebê da minha vida, né? O Xiang. Essa foi a única parte inteira da novela que eu fiquei meio chateada com, né, com o Andy. Não assim chateada, mas tipo, de ficar meio decepcionada que eles juravam que o Xian sabia e mesmo assim continuaram nessa situação meio tensa. Fora isso, eu não tenho nada, absolutamente nada do que reclamar, a história é incrível. E, enfim, daí eu tava falando, né, como o sentimento deles, né, eles têm esse amor que torna um ao outro mais forte. Eu acho que isso é o mais marcante dos dois, assim, que você nota que como eles se fortalecem. E é simplesmente a coisa mais fofa do universo quando o Xiang finalmente se abre, né, pra esse sentimento, que são os últimos capítulos, assim. Eu li assim, parecia que eu tava no céu, eu morria cada vez que ele fazia uma declaração fofinha, ou ele falava alguma coisa fofa, ou eles se abraçavam e tal. E, meu Deus, mais coisas, né, também depois disso. Mas assim, eu achava muito, muito fofo. E depois também, quando eu tava lendo os extras, né, eu acho que os dois últimos extras em especial são muito incríveis. E aquele extra que mostra eles logo depois que o Xian volta do Recanto das Nuvens. Eu acho que aquele foi um extra muito interessante pra gente conseguir entender que não só o Manji se apaixonou à primeira vista, mas o Xian também se apaixonou à primeira vista. Foi ali que foi a comprovação pra mim de uma coisa que eu fiquei a novela inteira pensando: será que ele tinha se apaixonado mesmo logo de cara, ou será que o sentimento veio depois, né? Mas, assim, vendo como o Xian citava o Andy em todos os momentos. Depois que ele voltou do Recanto das Nuvens, né? Tipo, olha aqui esse copo. Mas é porque o Andy lá no... Não, é o Landia, né? O Landia lá no Recanto das Nuvens fazia isso e aquilo. Tipo assim, ele achava sempre alguma coisa muito aleatória, nada a ver, pra comentar sobre o Andy. E assim, meu filho, você está apaixonado. Você só não sabe disso, você não faz noção, mas você tá apaixonado. E aí vinha o Chang e falava: porque ele te odeia, porque você convidou ele pra vir pra cá, porque não sei o quê, porque ele te detesta, e ficava frisando aquilo, assim. E isso também, né, mostra outra coisa, que uma coisa muito importante também que eu vi nesse capítulo, que mostra depois quando mostra o ponto de vista do Andy, né, que ele tá andando pela rua, e aí as pessoas estão ignorando, não, as pessoas, tipo, tem um distanciamento dele, né? As pessoas, elas têm essa imagem como se ele fosse essa pessoa imaculada e perfeita. E as pessoas, ninguém se aproxima, assim. Então você nota quando ele tá andando pela rua, coitado, que todo mundo, tipo, tem esse distanciamento. E aí você percebe que o Xian sempre tratou ele de forma diferente. Como a gente lia a novel pelo ponto de vista do Xian, a gente não sabia esse tipo de coisa, né? De como que como que era do ponto de vista do Andy e como ele se sentia em relação a isso, né, de ser esse ser imaculado e perfeito que ninguém ousa se aproximar. E o Xian não, ele se aproximava desde o início, ele já avacalhava com ele não tava nem aí, tipo, ele tava... Ele tem esse jeito dele também, que ele se achava super, né, então ele não tinha por que achar que o Andy tava muito acima dele, né. E ele tinha essa forma natural de tratar o Andy. Eu acho que isso foi um dos motivos pelo qual ele se apaixonou, né? Pelo qual o Andy se apaixonou por ele. E aí eu anotei aqui algumas coisas que me deixaram muito... ao longo da novel, que foi... Primeiro, o meu primeiro surto. Qual foi o meu primeiro surto? Não lembro, mas eu agora eu não tô lembrando qual foi o primeiro surto. Mas tô lembrando de um surto que eu tive muito... Que foi o primeiro beijo deles, que... O quê? Não fazia ideia de que o primeiro beijo deles tinha sido no passado, na verdade, né? Eu achava que o primeiro beijo deles era aquele beijo quando eles estão no quarto, né? Eu já tô começando a misturar a história na minha cabeça, mas o primeiro beijo deles no presente é naquele capítulo que eles estão de frescura no quarto, depois que o Andy bebe, né?
E aí eles beijam, e que eu surtei horrores, aliás, porque aquele capítulo é muito fofo, que o Andy quer brincar de pega-pega, né? Não, de pega-pega. Dentro do quarto. Ai, meu Deus, aquele capítulo é muito fofo, gente, eu quase morri. E aí depois rola o besito, né? E aí o Sean fica muito louco da vida pelo que ele fez, né? Ele fica, meu Deus, o que eu fiz? É engraçado que daí o primeiro beijo dele sempre foi o contrário, né? Foi o Andy que beijou ele lá nas montanhas quando ele tava vendado. Gente, eu não esperava isso. Eu fiquei... Acho que foi uma das coisas mais chocantes pra mim na novel. E eu fiquei... Meu Deus. E é muito engraçado que ele beija e depois ele se arrepende e ele fica muito mal. E ele começa a cortar as árvores e tudo, né? Tem um surto lá. Um dos poucos surtos do Andy nessa novela inteira, né? Depois que ele dá esse beijo, que ele não se controla, né? Que ele vê a situação ali e fica tipo, meu Deus, eu não vou aguentar. E aí ele vai lá e beija. Ai, é muito fofo. E aí teve outra coisa que eu anotei aqui sobre as cicatrizes, né, do Andy. Bah, quando a gente fica sabendo porque como que ele levou aquelas cicatrizes, né, tudo que ele passou. Na novel isso é muito mais tenso do que no drama, né, porque no drama a morte do Sean é aquilo, né, ele cai da... Inclusive, pausa aqui, corta. Eu prefiro a morte do Sean no drama do que na novel. Mas peraí, calma, deixa eu terminar meu raciocínio, olha. Deixa eu terminar meu raciocínio sobre... Primeiro sobre isso aqui. As cicatrizes, a parte mais triste quando ele conta que... Se bem que o momento é meio... que ele conta isso, né? Mas é uma parte triste que ele conta como que ele fez aquela cicatriz aqui no peito que ele tem, igual a que o Sean tinha lá na caverna da tartaruga lá. Então, quando você fica sabendo que ele tava muito mal, né? E aí ele encontrou o ferro quente lá e tava bêbado. E aí ele... Ai, meu filho, é muito triste. Outra coisa muito fofa também, lembrei, no capítulo do beijo deles, que eles se beijam pela primeira vez, que o Sean joga a flor pro Andy e aí ele guarda a flor. É essa flor que ele guarda, né? Não, mentira, a flor que ele guarda é a flor que ele pega da roupa do Sean depois que eles beijam. Isso. Essa flor que ele pega da roupa dele, ele guarda dentro do livro, né? E ele tem até hoje ela lá como marcador de página. Tem as bebidinhas também que ele deixa no quarto, que o Sean gostava, né? Ele deixa lá e ele não bebe, ele deixa só debaixo do assoalho. Ai, tem tanta coisa pra comentar desses dois. Ai, o casamento deles, né? Que eles fazem as três reverências lá de que eles estão casados. Ai, é tão fofo, meu Deus. O último capítulo é tão fofinho, eu quase morri. Eles... tem toda aquela... o Andy falando que cozinhou pra ele. Depois aquela parte que eles jogam os arcos. Ai, eu podia ficar até amanhã aqui citando todas as coisas fofinhas dos dois. A música, tem a música com o nome que o Andy compôs e que chama um Tian. A gente vê isso no drama. Tem essa parte do drama, vocês prestaram atenção. Quando eles estão na caverna da tartaruga, quando o Tian tá quase desmaiando, ele pergunta o nome da música e dá pra ver os lábios do Andy falando Wan Xian, né? É bem súbito, mas na novela ele fala, né? Mó bonitinho ele falando. E quando o Andy fala que... o Xian fala que sonha com o futuro e que ele quer ter um pequenino lá junto com ele. Depois mostra o sonho dele, né? Naquele famoso extra lá do incensário, que mostra o sonho dele. Ai, meu Deus. Enfim, eu já tem 20 minutos de vídeo. Esse vídeo vai ficar gigantesco, eu já tava imaginando. Ai, meu Deus, o que mais que eu posso falar? Uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente, isso dá pra notar no drama também. Que quando o Sean volta lá volta da Colina da Sepultura, a única pessoa que fica contra ele é o Andy. E todo mundo fica, achando maravilhoso, achando que ele tá arrasando. Inclusive o próprio Chang. E aí depois, quando começa a dar errado, todo mundo fica contra o Sean. E a única pessoa que fica ao lado dele é o Andy. Aí você sabe quando o sentimento é um amor verdadeiro mesmo. A pessoa
é a única que tem coragem de apontar pra sua cara e falar que você tá errado, também é a única pessoa que fica do seu lado mesmo sabendo que você tá errado. Ah, uma coisa que eu notei também, bom é que eu tô levantando a cabeça assim porque eu tô lendo aqui. Uma coisa que eu notei também foi que no início, logo que o Sean volta, que ele volta no presente, né? O Andy não consegue se largar ele. Tipo, se você nota que ele tá muito assim, ele não consegue, acho que não deixa nem ir no banheiro. Ele fica assim, aquele medo da perda, né? Mas aí depois eu achei muito interessante que mostra nos extras, né, que o Sean já tava saindo junto com as crianças pra fazer as coisas, né? Tem até aquele capítulo que o Andy nem aparece. E aí você nota que eu acho que ele já conseguiu lidar com o fato de que o Sean não vai mais fugir, não vai mais sumir, não vai mais morrer, não vai mais deixar ele. E aí ele consegue dar essa relaxada, assim, de tipo, conseguir viver vidas, fazer coisas separados, assim, embora eles estejam sempre juntos, né? Eu acho isso muito interessante também. Ah, outra coisa também, o negócio do obrigado, né? Que, na verdade, eu fiquei muito o quê? Quando tem aquele. Quando eles passam a noite juntos pela primeira vez. Primeira vez? É. E aí depois o Sean agradece e o Andy fica puto. E aí na hora eu fiquei, meu filho, o quê? Por que você tá acertando? Eu tava mal esperando o pós, né? Eu tava mais esperando eles ficarem abraçadinhos ali, rolar todos aqueles chamegos, e aí rola uma briga daquelas, eu fiquei muito chateada aquele dia, eu terminei o capítulo, passei o resto terminei o capítulo, fui dormir, no outro dia eu acordei chateada, eu passei o dia inteiro chateada, até eu continuar lendo a novel e ver o desenrolar da coisa. Eu fiquei chateadíssima, fiquei com muita dó do Sean, porque ele tava todo fofo ali, e o Andy surtou, e depois a gente entende por que ele não gosta quando agradece, né, ele explica que toda vez que eles se separavam, o Sean agradecia e aí depois a coisa ficava ainda pior, né? Isso também me lembra, ai meu Deus do céu, olha aí, 25 minutos já de vídeo, que como o Andy age quando ele bebe, que ele fica todo como se ele voltasse a ser criança, né? Tem o negócio das galinhas, que ele pega as galinhas, e enfim. E aí que depois o Sean se dá conta de que era porque ele contou a história de que ele fazia isso quando ele era criança. E aí a gente se dá conta de que o Andy não teve uma infância assim, né? Ele não pôde ser criança, né? Ele passou por muita coisa, né? Com a perda dos pais dele e tal. E sempre teve que ser esse exemplo de uma pessoa perfeita, impecável. Então ele nunca pôde ser um moleque bobão igual o Sean. E aí, quando ele bebe, ele se transforma nesse moleque, assim, ele quer fazer coisa de criança. Ah, é sensacional aquela parte que ele amarra o Sean e carrega lá e mostra tudo pros pirralhinhos do clã dele. Todo mundo fica, meu Deus, a fita! Inclusive, a obsessão do Sean com aquela fita, olha, não vou nem comentar, acho que não tem um capítulo que ele não taque a mão naquela fita, né? Um capítulo não, tem um arco que ele não taque a mão naquela fita. Meu Deus do céu, meu filho, você é obcecado. Sério, esses capítulos são sensacionais. Eu lembro que eu gritava demais, eu morria demais, é muito engraçado. O Andy querendo dar no coitado do Enin, meu filho, pelo amor de Deus, coitado. Coitado, apanhava por nada, não tava fazendo nada, o bebê, tadinho, o Andy, pelo amor de Deus. Ai, sim, e aí quando a gente descobre, né, que o Andy levou o Yuan pra morar na Canto das Nuvens, e aí o Yuan conta que o Andy colocava ele em volta dos coelhinhos, assim, pra brincar. Gente, essa imagem até hoje está graciada na minha mente, imaginando o bebê Yuan com os coelhinhos junto com o Andy. Vai dizer que isso não é a coisa mais fofa da face da Terra? Gente, eles são muito papais, é muito, muito fofo. O surto é algo. Ai, meu Deus do céu, tá. O que mais que eu posso falar pra vocês? Vamos falar dos personagens, então. Eu quero falar do Chen primeiro. Yang Chen, né? Ele é um personagem que eu não consegui gostar nem do início ao fim. Eu via nos comentários do Wattpad, inclusive, a melhor coisa de ler essa novela são os comentários, o que eu me tacava de rir no chão cada vez que aparecia o Kirei. Eu vi assim, o Kirei sendo mencionado, eu já vi um monte de comentário e falava, eu vou ter que ler. E aí eu lia e me tacava rindo, vocês falando que o velho ia ter um desvio de Ki, né, que ele ia, de QI, sei lá como é que pronuncia isso, que veio a infartar, gente, eu ria tanto, às vezes era tipo 3 horas da manhã, eu tava tacada de tanto que eu ria, os comentários é a melhor parte da novel, assim, eu ria muito. Mas enfim, eu vi as pessoas nos comentários falando que elas gostavam muito do Chen e não consigo. Eu até entendo o Chen em relação ao Xian, eu consigo entender ele, eu consigo entender alguns sentimentos dele, eu consigo entender como ele sempre foi comparado desde criança com ele, sempre foi inferiorizado, sempre teve essa comparação que vinha da mãe dele, né?
e depois dos outros, assim, você de ter essa pessoa perfeita do seu lado, o Chan, que fazia tudo certinho e tal. E aí, tipo, eu consigo entender de verdade o Chen, eu consigo entender que ele perdeu os pais dele, que ele perdeu a irmã, que... Enfim, tudo aquilo eu consigo entender. Mas mesmo assim, eu não acho que eu acho que ele podia ser melhor, eu acho que o Chen podia ser um personagem melhor, eu acho que, por mais que ele tenha passado por todas essas coisas, eu acho que ele podia ser um pouco mais decente, a verdade é essa. Mas o que me incomoda no Chen, na verdade, é a forma como ele trata o Jinling. Essa é a forma que me deixa muito irritada, eu ficava muito irritada, porque, cara, a criança perdeu o pai e a mãe. A criança, teoricamente, perdeu eles por causa do tio, né, que matou o pai e a mãe, né, enfim. E aí... ele cresceu com toda essa raiva dentro de si, todos esses sentimentos. E ele nunca teve afeto, porque o único parente de sangue que ele tinha era o Chen, igual o Chen também, depois que ele achava que, né, a gente achava que... exato, depois o Chen também só tinha o Jinlin, eles são os únicos parentes de sangue que eles têm. E o Chen criou o guri na base do esporro, né, nossa, xingava o guri o tempo inteiro, brigava com ele o tempo inteiro e toda vez que o Jinlin ia tentar demonstrar algum sentimento, ele, sai daqui. E eu ficava, oh meu Deus, que raiva que me dava, sério. Ai, coitado do Jinlin. E dá pra entender porque que ele é assim. Ele é um dos personagens que eu mais gosto também, né? Ele, os três. Ele, o Yuan e o Jinyi, né? Ai, gente, eles são perfeitos, assim. Eu sonho da minha vida que tivesse uma novel baseada neles, assim. Porque, inclusive, tipo, o Yuan como o Jinlin. E, enfim, queria que tivesse uma novel dos três. Eles podiam ser um triângulo também, né? Bom, e o Xichen, né? Outra vez eu fiz o reaction do drama e não falei dele, vocês ficaram me cobrando pra falar dele. O homem é perfeito, eu não tenho nem o que falar desse homem. Ele é o maior shippador, ele chegou quando só tinha mato, ele já tava shippando. Vocês nem estavam aí, o Xichen já tava shippando os dois. Incrível, ele é perfeito e eu não tenho nem muito o que falar desse homem. Ele é maravilhoso e coitado, ele é meio trouxa também, né? Assim, a história dele com Guan Yao, acho que é assim, né? Eu tava chamando dele só de Yao quando eu comentava, porque o nome dele é meio confuso. Daí tem o pai dele que é Men Yao, alguma coisa assim. Esses nomes tudo parecido, né? O pior que isso era só o Jin Chuan. Oi, tudo bom? Eu tava falando e parou de gravar. Ai, gente, bati o limite aqui do tempo. Oi, socorro, vocês já devem estar mortos aí vendo. Vamos continuar. Então, aí, tava falando, né, do Xichen, que ele é perfeito. Homem perfeito, não tenho o que falar, sem defeitos, maravilhoso. Só fiquei com raiva dele quando ele deu os gritos lá com... Mas assim, o homem é impecável. Sem defeitos ele, maravilhoso, tadinho. E tem a história dele, né, com o Yao, né, que ele... até hoje não sei, não consigo entender o que rolava ali. Eles eram irmãos jurados, né? Não sei se rolava algum outro tipo de sentimento ali, não sei. Mas enfim, né? Coitado. Inclusive esse daí, o Yao, ai, não tem muito o que falar dele, na verdade. Eu acho ele... as coisas que ele fez... é um personagem que, nossa, pra mim ele é o personagem que eu menos gosto da novela inteira. Ele é incrível, ele é como vilão, ele é incrível, ele é sensacional. O cara é muito inteligente, as coisas que ele fazia. O cara é realmente incrível, mas assim... não quero falar dele. Os capítulos que mostravam a história dele, eu ficava... quem aguenta esse cara? Eu quero falar sobre o meu arco favorito também, que é o da Casa Caixão. Tanto eu vendo o drama, né, quanto aqui... Não vou dizer que é o meu arco favorito, mas é um dos meus favoritos. Eu acho simplesmente aquela história muito incrível e ela me prende muito, assim. E eu tenho vários sentimentos sobre o Shui-Yan, né? Eu acho que ele é um desgraçado, um filho da mãe, ele é horrível, ele é uma pessoa horrível, assim, meu Deus, ele é um ser humano podre. E não justifica, as coisas que ele faz não justifica. Se ele ainda tivesse um passado que pudesse 10% assim justificar as coisas que ele faz, eu até tentaria passar um paninho, assim. Mas não justifica. Ele tem aquela história de que esmagaram o dedo dele e tal. Meu filho, tem gente que passou por coisa muito pior que isso e não saiu matando e arrancando a língua das pessoas por aí. Então, assim,
tome jeito, você é um psicopata. E eu fiquei... Aquele arco me deixou muito chateada, porque eu shippava muito o Shin Chang com o Song Lan, né? Eu acho que a história deles tinha muita coisa pra evoluir, tinha muito o que acontecer. Imagina você dar os seus olhos, literalmente seus globos oculares pra alguém. E ele interrompeu, ele acabou com o meu chip, devolve meu chip, que ódio! Tem gente que shippa, eu sei que tem gente que shippa o Shui Yan com o Shin Chen. Gente, como assim vocês shippam isso? Eu fiquei sabendo, eu fiquei chocada. Porque as pessoas acham que o Shui Yan teve sentimentos por ele, né? Que ele se apaixonou. Gente, eu não acho que aquilo ali seja amor, sinceramente. Quanto mais eu lia, mais certeza eu tinha de que o sentimento que ele nutriu por ele, olha, eu não sei o que é, mas não é amor. Não tem como ser amor aquilo, porque as coisas que aquele cara fazia. Enfim, eu amo esse arco, ele me traz muitas reflexões, mas assim, barra. Eu já falei das crianças, né? Eu anotei elas aqui, os 3. Eles são muito fofos, eu adoro os 3. Eu queria muito... autora... Eu queria muito uma novel dos 3, contando a história dos 3, os 3 viajando junto, né? Pra fazer as caçadas noturnas, negócio. Eu adorava eles, adorava. E o Enin também, né? O Enin é a coisa mais fofa da face da Terra. Ele é muito, muito bebê. E seria legal ver ele junto com eles, né? A gente ficava sabendo que eles iam umas caçadas juntos e tal. Queria. De quem mais eu tenho que falar? Gente, tô esquecendo de alguém. Será que eu tô esquecendo de alguém? Eu não queria esquecer de ninguém dessa vez. Da outra vez eu esqueci. Não, mas acho que é isso, né? Eu já não sei mais quantos minutos tá esse vídeo. Eu tenho certeza que eu tô esquecendo de falar um monte de coisa. Que ódio, mas é que tanta... Gente, 100 capítulos, mais de 100 capítulos, né? Como é que eu vou lembrar de tudo que eu li? Tudo que eu queria falar. Só sei que surtei muito. Eu tenho que falar pra vocês dos extras, né? Eu tenho certeza que vocês estão esperando eu falar disso. Daqueles extras. Cara, eu vou contar pra vocês, vou ser sincera com vocês. Quando eu comecei, antes de eu começar a ler, quando eu fiz o review do drama, vocês me indicaram não, e falaram que era pra eu ler. Tiveram algumas pessoas que me falaram que era pra eu tomar cuidado, que eu não ia gostar de algumas coisas nos extras. E vou confessar, eu tava com medo de ler os extras, porque eu tava tão apaixonada pela história, que eu pensei, nossa, agora vai vir alguma coisa muito... nesses extras, eu vou ficar super broxada. E eu não queria que isso acontecesse, eu tava com medo de ficar decepcionada com a história. Eu tava pensando, tudo que vier nesses extras eu vou pensar que é fanfic. Eu vou agir como se fosse fanfic, não faz parte do livro. Acabou o livro acabou perfeito. Vou fingir que não é isso. Se eu ficar decepcionada. Mas a verdade é, eu espero não decepcionar vocês agora com isso, mas a verdade é que eu não vi nada de errado nos extras. É real, é isso que vocês estão ouvindo. Eu, a pessoa que vem aqui e critica. Vocês sabem que eu critico. Quem viu meu review de Time Type sabe que eu critico quando eu acho que a coisa tá errada. E eu não tô passando pano porque eu sou apaixonada pela essa história, não. Eu realmente não consegui ver nada de errado naqueles extras. Vou explicar por quê. Aqueles, né, do incensário e acho que... tem vários momentos na novel que vários não, né? Alguns poucos momentos na novel que o Chan fala de estupro. Eu fiquei muito confusa, na verdade, sobre isso. E sobre a real tradução, intenção do que ele tá falando. Porque é assim, ou ele é muito anta e não se dá conta de que não tem nada a ver com o estupro que ele quer fazer. Ou alguma coisa se perdeu enquanto a tradução do termo acontecia. Porque assim, não tem como você estuprar alguém que quer fazer aquela coisa, tá ligado? E pra mim o que ele queria fazer era brincar de fingir que algum outro tá sendo estuprado. E assim, isso é um pouco estranho, assim, eu acho que podia não existir, podia, seria melhor se não existisse, seria, mas assim, não é uma coisa que me incomodou, porque a gente sabe o quanto os dois se amam, né? Se eles querem brincar de estupro, tipo... Os dois... É aquilo, né? O Chan querer gostar dessas coisas, beleza, assim, contanto que ele não faz com ninguém, ele nunca fez. Seria muito diferente se o Chan dissesse, eu gosto de estupro, e aí ele fosse lá e estuprasse alguém. Gostar de estupro e aquilo ficar na sua cabeça isso... Tá, aí você quer brincar disso com o cara que você ama... Quem é que a gente vai pra falar alguma coisa, né? Tá.
E assim, mesma coisa o Andi, né, que tem aquele sonho, né, que eles entram no sonho dele, e aí eles veem que ele sonhava lá na época do Recanto das Nuvens, que ele estuprava o Xian, realmente aquilo ali, né, é o estupro ali. Mas assim, era um sonho do cara, ele nunca concretizou, ele nunca estuprou o Xian. Ele só deu aquele beijo, depois se arrependeu e ficou lá cortando as árvores, surtando. Então, assim, é um pensamento legal de se ter? Não, não é. Mas como a gente conhece o Andi, a gente consegue entender todas as limitações que ele tinha, todas as coisas que ele sentia, a gente consegue entender também que eles, como aquilo era um sonho do Andi, não faria o menor sentido se o Xian quisesse aquilo também, assim, tipo, aquele, ai, vamos! Porque naquela época ele sabia que, ele tinha na cabeça dele essa ideia de que o Xian era hétero, né? Que ele só gostava de mulher. Então, seria muito realista pra ele sonhar com isso, o Xian aceitando fazer aquilo. Por isso que na cabeça dele ele forçava, porque era o único jeito de acontecer, de um jeito dele realizar aquele sonho, aquele desejo dele, né? Então, dá pra entender por esse ponto de vista, assim, se você para e pensa, né, na pessoa que o Andi era, você consegue entender por que ele tinha esse tipo de sonho. E assim, gente, era um sonho. Como era um sonho, eu passo o pano, porque não aconteceu de verdade, era uma coisa que foi na cabeça dele, ele nunca concretizou, ele só queria, né? E eu acho que isso não faz dele um personagem pior por causa disso. E, inclusive, quando a gente vê o Xian assistindo a cena e falando, ai, faz isso mesmo, é isso que você tem que fazer, quebra ainda mais esse negócio de querer criticar alguma coisa, né? Enfim. E aí tem o outro, né? O famoso, né? Capítulo da espada lá. Então, aquele também, né? Naquele capítulo também o Xian fala, ai, eu vou te estuprar. Pro adolescente, né? Mandi. Assim, meu filho, menos. E, enfim, eu não tenho muito o que falar desse capítulo, não, gente. Assim, interessante. Eu acho que a autora escreve muito bem, assim. Ela escreve Lemon, né, muito bem. Eu achei que foi muito bem escrito, todos os que tiveram. Não tenho do que reclamar, achei muito interessante. Não desgostei nem um pouco. E, enfim, eu gostei mais dos extras que eu achei que eu ia gostar. Eu tava com medo, depois eu fiquei, que maravilha, não, posso respirar aliviada. Até vocês me falaram que tem uma outra novel dela que tem coisa de estupro. E eu já tava, meu Deus, criando coisa na cabeça. No fim, real, eu não achei nada de errado. Eu não tenho do que criticar dos extras, eu não tenho o que criticar de nada dessa história, sinceramente, assim. Pra mim é um 1000 de 10, assim, a minha nota. Eu realmente não tenho nada o que falar. As únicas coisas que eu achava meio pesado eram os gore, eu não sei, gore? Não sei como é que pronuncia isso. Eu achava meio pesado. No início, especialmente, eu não sou muito de ler esse tipo de coisa. E aí eu ficava meio enjoada, assim. Assim, minha filha, você tem um gosto meio estranho pra detalhar umas coisas meio nojentas, né? Aí depois, no final, eu já tava jantando enquanto eu lia esse tipo de coisa. Então, assim, eu acostumei, mas no início eu ficava meio enjoada. Era a única coisa que eu não gostava muito, assim. Aquele capítulo que mostra como ele tortura o Wen Chao, alguma coisa assim. Tenso. Mas sério, ai gente, eu podia ficar até amanhã falando. Eu acho que esse vídeo já deve ter dado uns 40 minutos, então eu vou parando por aqui. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, eu deixo nos comentários. Deixem muitos comentários pra mim, me contando o que vocês acharam da nave. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Deixem comentários, eu vou ler todos os comentários de vocês, tá bom? Eu vou responder todos na medida do possível, né? Que tiver o que responder. Se eu lembrar de mais algumas coisas que eu quero contar, eu vou deixando nos comentários e, sei lá, futuramente eu posso fazer mais algum outro vídeo se vocês quiserem. Eu vou ler as outras novels dessa mesma autora, né? Eu tô muito no limbo agora. Eu quero ler manhwa, né? Eu não quero falar mangá, porque a gente sabe que mangá é o japonês. Então, eu vou ler. E eu quero ver o Donghua, alguma coisa assim. Que não é anime, né? Também eu quero ver as outras coisas. Também tem o audiodrama, né? Eu vou ver todas as coisas. Eu quero ver todas as coisas. Eu vou ficar ainda meses nesse limbo aqui, vivendo disso. Mas eu quero ver as outras novels dela também. Eu quero ler aquela outra novel que vocês me falaram que já gravaram, Chuha, não sei se é assim que pronuncia. Eu quero ler também, que vai sair drama ano que vem, né? Vai sair drama também dessa outra novel dela, Hobby. Eu falando as siglas, assim, não lembro como é que é os nomes por extenso agora, mas eu quero ler
Eu vou ler todas essas coisas e aí futuramente, se vocês quiserem que eu faça a review de... Eu vou ler, acho que a primeira que eu vou ler depois dessa é Hobby, que já que eu tô lendo da mesma autora, né? E aí... Heaven's Officials Blessing, alguma coisa assim. E aí eu faço review aqui pra vocês também, se vocês quiserem que eu faça, se vocês também são desse universo de ler, né, que agora eu tô super empolgada lendo, é bom que eu como escritora aqui, eu não tinha lido nada, e aí agora eu já vai me ajudar a melhorar a minha escrita também, eu vou ler essas novelas tudo, então, se vocês quiserem que eu faça review, só me falar, deixa nos comentários me contando o que vocês acham da novel, me contando qualquer outra coisa que vocês quiserem me contar. Vou fazer mais vídeos sobre os atores, vou fazer mais vídeos sobre os cracks que vocês me pediram pra fazer. Enfim, vai ter muita coisa ainda de Untamed aqui no canal. Se preparem que a saga vai longe ainda. Então, enfim, é isso, gente. Super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.